Luz, podcast. Caralho, Podcast. foi muito bom. Aqui, pra mim, foi muito sincronizado. Sério? Nossa, eu falei um Ok. segundo e meio antes. Pra mim, foi. Inclusive, eu posso ter estragado, porque eu achei que tinha sido muito fora, daí eu fiz assim. Não tem como Mas tá estragar tudo essa bem. parte. Nada que a magia da edição Quanto não pior corrige. essa parte fica, melhor fica. Eu achei que a gente fosse melhorar, tipo, com o tempo, mas... Não. Bom, olá, pessoas do podcast. Olá, pessoas da gravação. E pela primeira vez, olá, pessoas da live no YouTube. Olá, muito boa noite pra quem tá aí ouvindo. Eu acho que eu aprendi a fazer live aqui, eu só aprendi uns feedbackzinhos, mas estamos usando o OBS aí, quem sabe daqui umas semanas aparece um episódio sobre live, né? Verdade. Igual o que você fez editando o podcast. Verdade, um videozinho, né? Quem não sabe, a gente tem um videozinho lá no IGTV, em qual eu edito o podcast, mostro como que faz no Audition. Eu preciso já fazer a versão 2, porque eu já descobri ferramentas novas. Vamos fazer uma versão alternativa no Premiere também. Nosso assunto de hoje, né? Assunto que a gente já falou aqui várias vezes que quer falar. Quem acompanha nossos episódios sobre o curso deve lembrar que nós dois nos especializamos na área de produção. Então a gente vai trazer isso aqui, tipo, o que a área da produção faz, o que o produtor faz, principalmente focado na nossa realidade, né? E na realidade de quem está fazendo aqui, que é falar de projetos de baixo orçamento e também como isso se aplica para quem trabalha naquele... uma pessoa só, né? O guerrilha, que faz tudo. O papel da produção é engraçado pensar o quão diferente é dependendo da realidade do seu orçamento, basicamente, porque o orçamento meio que vai definir o seu modus operandi. Tipo, em Hollywood, o produtor é o chefão de todos, assim, com terno e faz isso, faz aquilo. Enquanto aqui pra gente, produtor é quem vai só a camisa, sai correndo atrás das coisas. Precisa ter as costas largas pra aguentar, porque é muita dor de cabeça. Eu gosto de falar assim, tipo, uma frase para definir o produtor. Pra mim ele vai resolver as tretas no set de gravação. Tudo bem que a gente sabe que cinema é resolver treta, né? E Mas antes o também, né? produtor, ele é o que mais resolve treta. A descrição da função é resolve treta. Isso inclui falta de dinheiro ou tem dinheiro, mas não tem dinheiro pra tudo, no que gastar. Então, isso já é uma diferença, né? Que ali em Hollywood, eles trabalham com vários produtores, né? Tem o produtor de elenco, o produtor executivo, o produtor de set. Aqui, a gente meio que junta tudo no produtor, né? Ele vai cuidar ali desde o início da arrecadação, do fim, que a gente vai explicar melhor o que ele faz em cada uma dessas etapas. Mas normalmente aqui a gente junta tudo em um produtor. Ou uma coisa que a gente, pessoalmente, gosta de fazer nos nossos projetos assim é coproduzir, né? Mais que um produtor, só que eles vão dividindo todas as etapas ali. Sim, não chega a ser tão especializado quanto ter um produtor de elenco, um produtor de set, um produtor de arte, mas meio que uma tarefa conjunta. Quer dizer, não quer dizer que você tá na guerrilha, você precisa produzir o negócio sozinho também, porque se tem uma área que é bem-vinda, que tenha mais pessoas, né? O pessoal gosta, adora, né? De dividir direção, dividir roteiro, dividir o diabo a quatro. Mas produção é uma área ótima para se dividir. Não precisa nem ser tão especializado assim, né? Cada um faz uma coisinha. Mas só de ter duas pessoas se ajudando, vixe, ajuda muito nas tarefas assim mais básicas. São muitas e muitas tarefas, mesmo parecem básicas, né? Mas uma coisa que eu percebo também, além disso, é que muita gente meio que foge, né, da produção por achar que é uma parte que não é tão criativa quanto a direção, ou não é tão importante quanto você ter a sua câmera zona ali, saber operar ela. Mas isso é uma coisa assim que eu mesmo achava, talvez, antes de estudar a produção mais a fundo. Só que sem o produtor, ou sem você ter essa cabeça de produção em algum momento, é muito difícil tirar esses projetos do papel. Você que está escutando, talvez já tenha se deparado com isso, de ter uma ideia muito legal para fazer alguma coisa autoral. Mesmo quem trabalha aí no videomaker, assim, às vezes a gente quer fazer umas coisas autorais até para construir um portfólio, né?
mas tem aquela dificuldade de tirar do papel, porque como não é um cliente, você não tem datas limites, você não tem alguém te pagando e colocando então o dinheiro. Essa dificuldade, você pode ter essa cabeça de produtor, você nem precisa trabalhar só na produção, mas só de ter essa cabeça, né, já vai te ajudar a tirar esses projetos do papel. A função organizacional do produtor já é uma coisa que dá medo, né? Organizar coisas sempre é difícil. As partes que são mais criativas, né? Por exemplo, o roteiro, tem que organizar as coisinhas, mas são as ideias da própria pessoa, assim, né? Então é meio que mais livre. Agora o produtor tem que organizar coisas, às vezes, burocráticas, né? E o que pode ser visto como chato. Eu já escutei de pessoas falando também: ah, você quer ser produtor? Oxe, por que que você não vai fazer contabilidade? Você ganha É, mais, tal. Só que, assim, aí é que tá. Quando você ouve falar do papel da produção, parece realmente ser uma coisa muito chata. Parece que você vai ficar sentado numa mesa, né, mexendo com planilha e tal. Só que quando a gente pega pra fazer, né? Eu, por exemplo, quando eu peguei pra fazer e eu comecei a gostar, foi porque eu percebi que o quão importante é ter a mão de uma produtora ou de um produtor ali no projeto. E você realmente consegue ver o seu trabalho sendo traduzido no filme ali. Muito, muito evidentemente, assim. Talvez não são todas as pessoas que vão perceber o seu trabalho, as pessoas vão ver o trabalho do ator, o trabalho da direção, o trabalho do roteirista, mas você vai saber que, ó, isso aqui tá na tela é grande parte por minha causa. Então, acaba sendo bastante satisfatório trabalhar com produção. Mas isso eu só fui descobrir depois de fazer foi uma das também. coisas que mais me fez querer especializar em produção, foi exatamente isso, né? Você não tá vendo talvez a coisa que você gravou, mas você tá vendo a coisa que você fez com que pudesse acontecer, né? Tem sim a mão do produtor na parte criativa. Sim, sem você não vai. Ah, e, inclusive o papel do produtor na área criativa pode parecer que não existe, mas é muito grande, muito grande. Porque é uma, não sei, acho que podem ter opiniões diversas, mas deixar as decisões para uma diretora, um roteirista sozinhos não é uma boa ideia. Tem essa discussão assim no meio do cinema, né? Se você acumula as decisões em quem coloca. Eu acho que pelas minhas experiências de vida eu tenho um meio termo. Eu acho que não é a melhor ideia, mas eu também não acho impossível. Eu não sou aquele purista do cinema que acha que a área tem que ser totalmente toda dividida. Exatamente porque eu já vi as pessoas fazendo, tipo, tá, quem nunca entrou no YouTube e viu um curta de 5 minutos super legal feito por 2 pessoas? Existe um projeto, ele está no papel, e aí, qual o próximo passo, né? Eu acho que o projeto começa e termina com a produtora ou com o produtor. Você pega o roteiro, né? Ou que seja um argumento inicial, e aí você vai começar a fazer aquilo acontecer. Enquanto o roteiro, ele nunca. É muito difícil ele parar, assim, né? No tempo. Ele continua sendo modificado. Mas mesmo nas primeiras versões, você já tem que pegar aquilo e começar a fazer acontecer. Senão, você vai levar muito tempo para finalizar o projeto e é capaz de você não acabar nunca. Às vezes a ideia vem de um produtor também, né? Tipo, mesmo a ideia do projeto. É que a ideia do projeto é uma coisa que não tem uma pessoa definida de quem vem. Às vezes um produtor tem uma ideia, às vezes um roteirista tem uma ideia. Vi um curta super legal esses dias que foi uma dublê que teve a ideia. Então, tipo, a ideia em si é uma coisa que pode vir de qualquer um. A partir dessa ideia, né, como você falou, começa o trabalho do produtor, que vai escrever o projeto, arrecadar o dinheiro de alguma forma, né, seja mandando para editais, seja fazendo parcerias, vai contratar a equipe, vai lidar com locações, lidar com o dia a dia do set, vai lidar com a pós-produção, vai lidar com o financeiro. Aí uma coisa que eu queria falar também é sobre a pessoa, produtor, produtora. O que essa pessoa precisa, né? Claro, todo mundo que trabalha na área de audiovisual, de cinema, assim, tem o seu lado artístico, tem o seu lado criativo, mas além disso, eu acho que uma coisa muito, muito importante para quem quer trabalhar na produção é ser organizado e saber se comunicar com outras pessoas. E eu nem digo tanto na vida pessoal. Assim, tipo, eu sempre vou e-mail que tá na vida pessoal, mas eu digo quando você está trabalhando, ter aquela comunicação profissional, sabe? Ter aquela comunicação de saber falar, tipo, olha, seu prazo é tal também, mas sem criar uma intriga que vá atrapalhar. Essa habilidade
criar uma comunicação estritamente profissional é a chave, assim, para evitar esse tipo de treta, assim, sabe? Tipo, nossa, tá me cobrando, acha que é melhor do que eu. Mesmo que você esteja trabalhando com um colega seu ou com qualquer outra pessoa, eu acho que é muito importante você deixar muito bem separado uma conversa que seja relacionada ao trabalho em si ou que seja uma conversa de outra coisa, que você está falando qualquer outro tipo de bobeira, não sei. E talvez você pode até, né, você entra no seu personagem para falar especificamente, fala assim, ó, sobre o trabalho, fala o que você precisa falar e depois pronto, era só isso. Você pode voltar a conversar. Porque quando você deixa bem separadinho as coisas, fica até difícil para a outra pessoa brigar com você. Porque é óbvio que você não está sendo produtor escondido, né? Então as pessoas que estão no projeto, elas sabem que você é a produtora ou o produtor. Então se você falar profissionalmente, né? Profissionalmente que eu digo, ok, estou falando sobre o projeto agora. Aí você consegue cobrar as pessoas sem a culpa, entre muitas aspas, que não é culpa de ninguém, né? Mas esse sentimento esquisito de ter que cobrar as pessoas como se você fosse o chefe ou a mãe das pessoas. Porque é necessário, porque se você não cobrar, fala assim, ah, é chato ficar falando, simplesmente você não tá servindo ali para a sua função, porque o produtor ou produtora tem realmente que tomar as rédeas do negócio, porque as pessoas precisam de alguém comandando elas. É muito difícil todas as áreas conseguirem uma autogestão perfeitas entre si. Se fosse a área sozinha, ok. Mas agora, as áreas se comunicando é difícil. Quem está produzindo vai precisar colocar as coisas em linha. Só que até antigamente eu acho que talvez fosse diferente disso, mas hoje em dia você não quer mais produzir nessa base da briga, né? E na base de tipo, você tem ali o poder de demissão. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é inclusive o contrário disso, né? Você tem que conseguir uma comunicação no qual você consegue passar os prazos e tal, mas sem criar mal-estar. Até porque quando as pessoas estão ali trabalhando, é melhor que elas estejam com esse bom humor, que não esteja, tipo, tendo uma comunicação agressiva, né, no set. O ideal é que as pessoas queiram que que você cobre elas. As pessoas têm que ser conscientes de que, ok, a figura da produção é necessária. Porque se você começa a achar que a produção tá ali sobrando, o que não é verdade, aí você vai começar a questionar a equipe, né, que eu tô falando, vai começar a questionar, ah, mas por que que tá me cobrando? Eu já sei que eu tenho que fazer. Mas eu acho que é importante, inclusive, não sei, eu tô pensando nisso agora. No começo do projeto, quando vai juntar a equipe, que deixe bem claro, né, a produtora fala para as pessoas, né, começa nesse momento a comunicação, qual que vai ser a função dela, qual vai ser qual vai ser o tipo de comunicação, já combina também, olha, a gente vai conversar como? Vocês preferem conversar pessoalmente? Mando aqui no nosso grupo do WhatsApp, ou a gente fala todo mundo especificamente, né, particular com cada um, mas já deixa bem claro qual é a função que você vai exercer ali na produção. E eu acho que uma coisa que ajuda muito nisso, quem está produzindo ter uma ideia, pelo menos mínima, das outras áreas. Vamos usar a área da fotografia, da cinematografia de exemplo. Eles vão querer 3 head, 10 mil luzes. Você provavelmente vai ter que chegar lá e cortar essa ideia, sabe? Tipo, olha, vocês podem ter 3 Sonys, ou vocês podem ter uma head, e aí vocês podem ter um número limitado de luzes, e a gente não vai ter alocação por 20 dias, a gente consegue por 7 dias no máximo. Mas quando você vai cortar, se você entende assim, claro, não é para você entender a ponto de você querer colocar o que você acha em cima de quem está comandando aquela área, no caso o diretor de fotografia. Mas na hora que você vai ali dar esses cortes, né, ou dar esses avisos, é legal que você entenda sobre o que você está falando, tipo, eu sei que no mínimo ele vai precisar que li o roteiro, eu sei que não tem como ele fazer com menos de 2 câmeras. Então, você já sabe disso, né? Você já não vai tentar tirar isso, porque senão vai
cair também nessa intriga, assim, de tipo, ele voltar e falar pra você, não, você tá me cortando muito. Também ajuda nessa conversa de você mostrar pras outras áreas que você tá tentando ajudar eles, né? Bom, aparentemente problemas técnicos, porque o OBS e o YouTube estão bugando o Skype. Tá aí uma boa dica, viu? Se vocês forem produzir alguma coisa, marquem as reuniões de vocês por Meet ou por Zoom, porque o Skype é um programa muito difícil de lidar. Enquanto isso, falando aqui, para vocês uma dicasinha rápida. Como o Luiz falou, tem muito isso de como se comunicar com o grupo, né? Se vocês vão por WhatsApp, por e-mail, pessoalmente. Mas uma coisa que é sempre boa de fazer, entrando até nas questões legais, assim, quando você está com uma equipe que já não são mais seus amigos apenas, e é uma coisa que envolve dinheiro, sempre que você contratar alguém, sempre que você combinar alguma coisa com alguém, manda um e-mail falando assim, então, a gente conversou tal e ficou definido isso, isso e isso, certo? Você pode me dar um ok? Pede para a pessoa te responder o e-mail com um ok. Porque isso, hoje em dia, vale legalmente como prova. Caso dê alguma coisa errada, que a gente sempre espera que não vai dar, mas quem produz sempre tem que estar preparado para dar tudo errado. Você tem que estar preparado para dar tudo errado. Você tem ali o que foi combinado. E é só realmente um e-mail falando, tipo, a gente combinou isso, isso e isso. Por favor, me responda confirmando. E a pessoa te responde falando, ok, está certo. O que o produtor faz, escrever o projeto, que é uma parte muito importante realmente no nosso episódio sobre TCC no curso de cinema, primeiro episódio sobre TCC, a gente explicou mais ou menos o que é um projeto, que é um documento que tem a introdução ao projeto em si, né? Aí você tem as partes ligadas ao roteiro, que são um argumento e o roteiro em si. A gente vai trazer, a gente já está combinando até assim, um episódio sobre roteiro para explicar melhor, mas você também tem ali a justificativa, que é o porquê você está fazendo esse projeto, você tem uma base de orçamento, para que serve colocar esse projeto no papel? Se você quer arrecadar dinheiro mandando para algum edital, você vai mandar esse projeto para eles lerem. Se você quer apresentar o seu projeto para alguém e pedir financiamento, você vai apresentar esse projeto para eles. Se você quer chegar num diretor muito legal, assim, ele vai querer saber. Todo mundo que vai querer saber o que se trata esse projeto que você vai fazer, vai ver a partir desse projeto escrito. Então é muito importante que ele seja bem feito. Aí entra coisa de ABNT, entra coisa de, tipo, escrever um texto bem. Enfim, depois o produtor, na gravação, ele vai ficar correndo pra lá e pra cá, até antes da gravação, porque ele precisa ir visitar as locações. Durante a gravação, tem que alimentar as pessoas. A gente já falou disso também. Isso é muito mais importante do que muita gente pensa. Tudo que fica por trás do que está atrás das câmeras, responsabilidade do produtor. Começar falando pelo cronograma é uma boa, porque a partir do momento que você tem o cronograma, você consegue saber o que você tem que fazer em seguida. Porque o que é o cronograma, para quem não sabe, é um calendário do projeto. Por exemplo, o projeto começando esse mês, aí tem lá, a primeira coluninha, né, novembro, vai estar marcado, por exemplo, ter a ideia, fazer reuniões com a equipe inicial de brainstorm. Aí, dezembro, definir um tema e uma sinopse. Para fazer esse cronograma, existem diversas maneiras, mas já entra uma coisa também, que é uma das ferramentas para quem está produzindo, assim como o roteirista vai ter seu programa de roteiro, o diretor de fotografia vai ter as suas câmeras e luzes, o produtor ou a produtora vai ter as suas planilhas. A suite do Google, o Google Docs e o Google Planilhas, né, que são online, são as ferramentas que eu particularmente gosto, mais do que o Word e Excel, embora eu sinto que eles sejam um pouco mais completos. Então, o Luiz voltou, a câmera dele apareceu aí na live. E eu achei um cronograma aqui para mostrar para vocês, mais ou menos, como é o que eu estava falando. Então, eu falei um pouco das funções do produtor, né? Eu comecei a falar de cronograma. Expliquei como faz, achei um antigo aqui, ó, que pode mostrar. Estou mostrando na live mais ou menos como ele fica. Se vocês verem aqui, ó, os meses,
aqui as etapas em cores diferentes. Tabelinha colorida é tudo bom. A coisa mais importante para poder fazer o orçamento é ter uma primeira versão do roteiro. Não interessa o que seja que você esteja fazendo, ter uma primeira versão com coisas escritas. Por quê? Porque você vai pegar aquele roteiro e vai fazer uma análise técnica daquilo para poder começar a pensar em orçamento. E o orçamento nada mais é, entre aspas, do que uma lista de gastos que você vai ter. Claro, tem gastos extras, mas você tem uma ideia ali. Se vai ser 6 mil, 60 mil, 600 mil ou 6 milhões. A parte ruim de você não ver isso com antecedência é que você vai correr o risco de gastar muito mais do que você podia e gastar muito mais do que o necessário também, porque se você consegue ver antes, você tem a oportunidade de poder fazer contas, pensar, está muito caro esse projeto, será que eu estou gastando esse dinheiro da forma certa? E você corre o risco de ter separado 2 mil e o negócio custar 5 mil, 150% a mais. Não é como se fosse tão fácil você mais do que duplicar o tanto que você tem na sua carteira, assim, do nada para um projeto. E aí vai empacar no meio, você não vai ter como ir para frente, não vai ter como ir para trás, não tem como recuperar o que você já gastou. Então, péssima ideia fazer as coisas sem planejamento. Ainda tudo que envolve dinheiro, tudo no projeto é bom ter planejamento, ainda mais se envolver o dinheiro do projeto. E aí, como fazer esse orçamento? Segue a ideia do cronograma, divide nas fases da produção, né? E aí você vai contar tudo que for gasto de dinheiro. Não é para você contar as coisas caras, é para você contar tudo. Por exemplo, eu vou fazer casting, ou seja, chamar um monte de atores que tiverem interesse, fazer um teste com eles e aí ver quais que foram melhor para aquele projeto e tal. Ok, eu vou fazer quantos dias disso? Vou fazer 3 dias. Quanto vai custar o local para fazer isso? Vai custar 100 a diária. 3 vezes 100 de diária de local para casting. Essa parte do orçamento é uma das mais medonhas, assim, porque você tem que pensar em cada coisinha, né? Eu acho que essa é a primeira parte que a gente vê, assim, o quão bom é ter mais de uma pessoa, porque se eu esquecer da água, tem mais uma cabeça para pensar, para ajudar a lembrar da água, porque se todo mundo esquecer da água, vai ser péssimo, porque você vai chegar um dia e não vai ter água para beber. Então, só uma ponte aí do que a gente tinha falado de coprodução, ter mais pessoas para pensar ajuda infinitamente nessas partes, inclusive uma das partes mais importantes, que é essa parte mais chata do orçamento, que é ter que ficar pensando cada coisinha. Sim. Um método para conseguir lembrar de tudo, ou quase tudo, né? Você vai ter que pensar várias vezes, mas fazendo mentalmente os passos da coisa. Primeiro de tudo é separar as fases da produção, né? Igual o Noah falou, mas daí dentro daquela fase você vai fazendo mentalmente. Ok, no primeiro dia a gente precisa fazer X e Y, ou durante essa semana. O que eu vou gastar, sabe? Vai refazendo os passos, quer dizer, refazendo não, né? Vai imaginando mentalmente o que você vai ter que passar. Se você tiver com mais uma pessoa, vocês conversam sobre isso e vai anotando tudo. É importante que tenha notado inclusive as coisas baratas, porque no final, se você não notar as coisas baratas, vai estar faltando R$1.000 para terminar o projeto que você gastou sem perceber, porque era nas miudezas. Sim. E isso vale tanto para um filme quanto para o clipe que você foi contratado para fazer. Você, sua câmera, seu gimbal, e é isso. Nesse quesito, principalmente, claro, em todos, mas principalmente nesse quesito do guerrilha, eu acho que isso ajuda muito a sanar aquela dúvida que muita gente tem, que é quanto cobrar. Principalmente quando dentro do seu cachê já vai estar os gastos de produção. Que às vezes não está. Às vezes você cobra o seu cachê, você se vende, por exemplo, como diretor. E aí quem está contratando vai ter que pensar nos outros gastos ou contratar um produtor. Mas às vezes você se vende como o videomaker que faz tudo. O que também está tudo bem, inclusive você pode cobrar mais por isso.
Só que aí, como funciona? Aí você fala, por exemplo, eu vou receber 6 mil, dos quais eu vou ficar com 3 mil e 3 mil vão ser da produção do projeto. Se você fez mal esse orçamento, ou se você nem fez, pode ser que você gaste 5.500 na produção do projeto, do clipe, né, no caso do exemplo, e sobre 500 com você. Claro, num videoclipe é um pouco mais simples, porque tem um pouco menos etapas. Normalmente você vai lá uma vez, né, visitar a locação, aí tem o maior gasto são cenários e equipamentos, que é uma coisa um pouco mais simples de lembrar. O videoclipe é a coisa mais comum. Eu acho que na internet você encontra modelos até de orçamentos para videoclipe. Também pode ser uma dica boa assim, para você não esquecer de algumas coisas, né? Sempre ter um modelinho em mão. Para filmes tem um modelo também. Acho que você consegue baixar oficial, né? Posso até deixar linkado depois na descrição. É bom ter planejado antes, porque até ajuda a lembrar. Por exemplo, pilha. Pilha é uma coisa que usa muito e é super caro. Se acabar a pilha, ou se você esquecer de comprar pilha a mais, já era. Você vai ter que abandonar ali a gravação para arrumar a pilha de algum lugar. E imagina se você não tem o dinheiro ali no bolso para comprar. Outros tipos de miudeza também, consumíveis. Uma fita, sei lá, para acontecer uma cagada aqui, eu preciso de uma fita isolante, mas eu não tenho. Então, se você não tem, você vai ter que comprar. Então, já é bom que você já tenha isso pensado com antecedência. Então, por isso que é sempre bom criar. Se não existe um roteiro, né, cria você mesmo um roteiro mais detalhado possível para você poder fazer a análise técnica no roteiro. Pois é, inclusive, você falou uma coisa que eu acho que a gente já tá aqui acho que é o nosso 11º episódio e a gente nunca falou isso, mas todo mundo que se preze na área de audiovisual anda com uma fita isolante, uma fita crepe. Serve para fazer marcação no chão, serve para consertar coisa no meio do set. Tipo, meu Deus, o tripé quebrou meio rolo de fita isolante ali na perna, mas o negócio tá em pé, pelo menos. Sim, e depois que você vai começando a ter experiência, você vai pegando os seus xodós, né? Você já sabe o que você tem que botar no bolso antes de sair de casa. Inclusive entra aquele estereótipo de filmmaker, né? Com aquelas calças cheias de bolso do lado. É por causa disso, tá cheio de fita lá dentro. 1000 utilidades uma fita. O estereótipo da galera do audiovisual carregando 1000 fitas é totalmente real mesmo. Pode ter fita aí à vontade que você vai usar. Para marcar cabo também, tipo, onde o cabo tá saindo, onde o cabo tá chegando, aquelas fitas coloridas. Meu sonho é aquele kitzinho que vem, tipo, 8 cores de fita. Nossa, sim. Marcar foco, marcar posicionamento das pessoas. Você não vai lembrar disso até a hora que você vai precisar. Tendo você uma equipe ou você estando sozinho, as áreas precisam de fitas para fazer muitas coisas. Então é bom que você tenha colocado muita fita no seu orçamento, porque você vai usar. Uma declaração à fita crepe. Poderia chamar o episódio. Uma pausa aqui. Coloca a fita crepe no título do podcast, junto com as outras palavras-chave. Sim. Como a gente já falou, né, a gente tá fazendo essa série que a gente dá uma introdução às áreas, assim, e depois, muitas vezes, a gente chama pessoas com mais experiências de mercado, até. Nesse caso, a gente até que tem bastante experiência, né, por ter se especializado nisso na faculdade, mas depois a gente volta com mais especificidades. Só que aqui tem algumas questões, assim, que eu acho muito importante a gente falar nessa introdução. Que a primeira é se consegue fazer sozinho, porque a gente falou muito de coprodução, mas e aí, uma pessoa consegue fazer a produção sozinho de um projeto? Principalmente, digamos, de um curta de baixo orçamento, né? Porque a gente sabe que o videomaker, ele consegue se virar sozinho, mas você acha que para um projeto de um curta-metragem, até um média-metragem, longa de baixo orçamento, a pessoa consegue fazer a produção sozinha? A minha opinião é que depende da escala do projeto. Se for um projeto que tem poucos atores, a equipe é pequena, tem pouca locação, ou você também vai fazer alguma outra função, talvez dê, mas é muito trabalho. Agora, você falou aí um média, um longa, por mais que seja de baixo orçamento, eu não acredito que seja possível fazer com uma pessoa só. Fazer bem feito, né? Se for fazer no desespero e passando a noite sem dormir,
dá para fazer. Mas fazendo bem feito, mantendo a sua imunidade, né? A Covid está aí, não é bom brincar. Não é uma boa ideia fazer sozinho. Por mais, não estou falando que você tem que chamar outro produtor, mas que chame pessoas para te ajudar, para ser, né, teus ajudantes ali, teus assistentes de produção, inclusive, indispensáveis em qualquer set. Mas eu acho que, dependendo da escala do projeto, se for uma coisa um pouquinho maior, já compensa muito ter mais pessoas ou coproduzindo ou sendo assistentes. Realmente tem hora que vai faltar braço mesmo, sabe? 2 mãos não vão ser o suficiente para fazer tudo que você precisa fazer. Para mim, uma equipe boa de produção, eu gosto muito de coproduzir, eu acho que ajuda muito, pelo menos da forma que eu faço, né? Eu gosto muito do como o diálogo com outra pessoa que também está focada naquilo traz outras visões. Para mim, uma equipe boa são 2 pessoas coproduzindo e 2 pessoas que têm talvez interesse, mas um pouco mais de experiência, como assistente. É bom porque também não é fácil de achar gente que vai querer, né? Então é bom que tenha pessoas que estejam interessadas na área, porque daí vai ser um prazer para essas pessoas estar fazendo isso. Mesmo que seja um corre mais menor, né? Um corre menor entre aspas, assim, porque tudo que você tem que fazer é importante. Então, eu digo por mim, eu fiz assistência de produção, que é o cargo mais básico, assim, eu acho. Assistente de produção, fazendo café e tudo mais, mas isso aí me ensinou bastante coisa. Eu não me arrependo, não. Gosto de fazer, faria de novo. Sim. Também valorizem seus assistentes, sabe? Tipo, ele pode, às vezes, ter a função de fazer o café, mas também chama ele para ver você fazendo o contrato, né? Valorizem seus assistentes também. Não seja só a pessoa do café. Não dê só essa função para ele. O café ele te fornece um networking ali, mas se você tiver o suporte da pessoa que está encabeçando ali na área, vamos dizer assim, se ela estiver disposta ali a te ajudar, né, em troca de você estar ajudando ela, porque você está ajudando ela efetivamente. Se você sair dali, aquela pessoa vai estar em apuros. Então é bom ter uma gratidãozinha, gratidão. É bom você reconhecer o trabalho da pessoa e também proporcionar a ela uma experiência legal no set. Importante mesmo, tratar bem os assistentes de produção. E agora, talvez, para fechar, talvez não, mas retomando lá do início, a grande questão, dá para ser o produtor e ter essa cabeça de produção e também assumir uma área criativa, como normalmente chamam? Por exemplo, você consegue ser o produtor e o diretor? Você consegue ser o produtor e o roteirista? Quais os problemas disso? Posso começar respondendo essa aqui, que já falando que tem um problema sério nisso. Não é que ele não seja contornável, talvez, mas esse é o grande problema de você assumir essas 2 áreas de produção e uma criativa, que é a dinâmica entre elas se baseia em ter visões diferentes da coisa. A visão criativa na qual você se solta ali, pega todas as suas referências, como a gente já falou, e fala, tipo, essa é a ideia mais legal do mundo que eu tive. E aí vem a visão da produção, que a gente explicou aqui de que maneira faz isso, e fala, ok, mas para a gente conseguir tornar essa ideia real, a gente precisa cortar isso aqui um pouco, e isso aqui a gente consegue fazer, mas você vai ter que correr, porque só tem 2 dias com o equipamento que precisa. Esse é o problema, se você quiser ser os 2. Ou você vai tentar ser demais para um, e aí se você tenta demais ser pro criativo, você às vezes acaba não conseguindo sair da ideia, né? Que essa é a grande questão da produção, porque ela tá ali. É mais legal você ter uma ideia finalizada do que você ter a ideia mais brilhante do mundo que nunca sai do papel. Nossa, com certeza. Mas se você também puxa muito pro lado da produção, você pode acabar se cortando demais e fazendo uma coisa muito simples, muito básica e sem sal, digamos. Esse é o problema. Agora, tem solução? Tem solução? É possível? Eu acho que vamos bater de novo aí na tecla, nas 2, né? Que depende do tamanho do projeto. Se for uma coisa menor, mais simples, você consegue fazer, desde que você mantenha separado na sua cabeça qual é a sua parte da produção. Aí você, quando você precisar agir como produtor ou produtora, você
age como produtor. E aí, na sua segunda função, você troca a chave. Tem que manter essa divisão. Se você começar a misturar os pensamentos, você vai meio que, não sei, vai virar uma combinação perigosa ali de muita autoridade, né? Porque você começa a ter muitas decisões só na sua cabeça. É a mesma coisa de política, né? No nosso estilo de democracia que a gente tem, que é desejável que continue tendo, sempre tem um partido no poder e precisa ter oposição, porque não quer dizer que a oposição quer que a coisa dê errado. A oposição está lá para questionar e para impedir que o negócio desande ali, né? Porque por mais que às vezes a gente não enxerga, quando as coisas estão na nossa cabeça, a gente consegue enxergar só em um certo ponto de vista. E se a gente está tentando fazer um projeto, é óbvio que a gente está tentando fazer o melhor possível, só que às vezes o melhor possível na nossa cabeça ou não é viável, ou a gente esqueceu de considerar uma coisinha, ou a nossa ideia está megalomaníaca demais e não tem ninguém para falar isso para a gente. Isso é um problema. Então, eu acho que depende. Não aconselharia fazer isso num projeto, pela primeira vez, num projeto para um cliente. Não aconselharia. É exatamente o que eu ia falar. Eu acho, quer dizer, primeiro que você falou já maravilhosamente bem, não tenho nada a acrescentar na questão de você se dividir, né, digamos, ativar a chavinha ali para um lado ou para o outro. E essa questão de começar, eu também acho que é melhor você começar cada momento assumindo ali um papel, principalmente quando você tem essa oportunidade, né, de trabalhar em uma equipe, só que porque depois você vai se conhecendo também. Então, quando você já souber bem até onde você consegue chegar, em quanto tempo e com que recursos, aí fica mais viável. Porque você vai ter a ideia, você vai olhar para o que você tem, quanto tempo você tem, quanto recurso você tem, e vai falar, ok, eu consigo essa ideia ou não, porque você já se conhece. Então, acho que sim, é possível, mas eu acho que a experiência ajuda muito a você conseguir realizar tanto essa área criativa quanto essa área de produção, você sozinho na mesma pessoa. Vai requerir uma habilidade maior, né, para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso denota que você tem que ter essa habilidade. Então, realmente, isso é verdade. Desde que a sua experiência vai te ditar se você vai ser bem sucedido ou não. Então, é importante que você construa essa experiência e saiba das coisas. Como produtora ou produtor em si, já é interessante você conhecer a equipe, né? Saber como a equipe trabalha. Isso no começo da produção é difícil quando você não conhece as pessoas. Mas aí o tempo vai passando e você vai pegando o ritmo e vai entendendo qual que é o ritmo de trabalho das pessoas. E isso se aplica quando é você mesmo que é um dos membros da equipe, né? Então, o autoconhecimento aí profissional, que é uma coisa que a experiência só que vai te dizer, é indispensável caso você queira ser mais ousado, assim. Porque é uma ousadia pegar a produção e mais uma outra coisa, porque a produção sozinha já é muito trabalho. Todas as áreas sozinhas já são muito trabalho e é muito difícil. Então, pegar duas coisas ao mesmo tempo requer uma certa habilidade, é uma destreza. Sim, e se você tem a oportunidade, né, de dividir em equipe, é até melhor, porque você consegue focar só em uma área e otimizar aquilo, né, fazer aquilo ali polidamente. Mas agora, uma dica que eu tenho também para quem está ali sozinho mesmo e ainda não tem essa experiência de conseguir pensar simultaneamente o que eu quero fazer e o que eu consigo fazer, vou voltar no exemplo do clipe. Beleza, o artista foi lá, te mandou a música, você pega um dia assim e fala, beleza, vou escrever o roteiro desse clipe do jeito que eu estou escutando a música aqui e falo. Aí tem umas luzes girando em volta da pessoa cantando, e daí a pessoa começa a levantar o chão, tal, escreve tudo. Aí, outro dia depois, deixa aquilo ali dormir. Aí no outro dia você acorda, já com a chavinha pro lado da produção. Aí você vai pegar o que você mesmo escreveu e vai falando assim, tipo, beleza, a pessoa falou que vai gastar R$1.000, tirando o meu cachê, vai gastar R$1.000 na produção desse clipe. Não vai dar pra ter esse chão levantando. Ou será que eu consigo fazer esse chão levantando de alguma maneira, efeitos práticos na câmera? Mas entendeu? Esse segundo dia eu pegaria com esse olhar mais de produção. Claro, o que funcionar para você, funciona para você.
Isso é uma dica que eu dou assim, porque é um jeito que eu gosto de ter que ser criativo e também ter que ser realista sobre algo que eu mesmo pensei. Deixar o projeto descansar e depois voltar, nossa, é uma dica tão valiosa para todas as áreas, mas principalmente quando você está tentando dividir, porque é difícil realmente sair de uma chave e entrar em outra, tipo, automático, assim, a gente não é robô, mas quando a gente deixa o projeto descansar, vai dormir, né, vai pegar no outro dia, é infinitamente mais fácil você conseguir separar suas funções e fazer as coisas com mais clareza. Isso aí eu acho que é uma excelente dica também, tá reiterado aí. Bom, beleza, então eu acho que você tem alguma coisa a mais a acrescentar? Na verdade, isso é uma pergunta boba. Tanto eu quanto você, a gente tem um monte de coisa a mais a acrescentar. Assim, eu digo, nesse episódio de introdução, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que uma parte muito importante também que a gente... Eu não sei se você chegou a falar quando a gente não estava aqui, mas é a análise técnica. Aprender a fazer e fazer bem a análise técnica é uma habilidade muito importante. Então, a gente, inclusive falamos durante o episódio, tome o seu tempo para pesquisar sobre isso, tem bastante material na internet, aprenda como fazer e talvez a gente até possa fazer um episódio sobre análise técnica, porque é muito importante. Toda área tem a sua própria análise técnica, que é diferente entre si, mas é muito importante que você saiba fazer ela. Eu acho que isso já entra aqui nesse nosso finalzinho, a gente recomenda outras coisas também e tal, né? Talvez não tenha tantos livros e filmes para você ver pensando na produção, que é difícil você ver um filme e saber como foi a produção dele. Mas o que tem bastante, você consegue encontrar na internet, são roteiros de filmes. Eles normalmente não são a versão final, mas são versões muito parecidas com as versões finais. Você pode ir lá e baixar e aí fazer a análise técnica nesse roteiro para ir treinando. Eu vou deixar aqui também o que eu encontrar sobre exemplos de orçamento e cronograma. O que eu posso recomendar de referência aqui são treinos. Nessa parte de achar referências de produção, quando você pesquisa o filme, né, vamos supor, se você tem o roteiro, que eu acho que é realmente uma coisa interessante, pesquisa na internet e tenta achar curiosidades sobre o filme. Muitas vezes, eu acho que na página do IMDb tem uma seção só para curiosidades da produção, que daí tem uma parte só com vários tópicos assim sobre coisas que aconteceram na produção ou coisas peculiares sobre o filme, e muitas vezes isso são coisas envolvendo a produção, né? Não está falando sobre isso especificamente na curiosidade, mas você sabendo da função do produtor, você vai saber que aquilo tem a ver. E caso você não ache, a Wikipédia normalmente também tem essa parte de produção. Quando você entra na página do filme, tem lá o enredo, sei lá, a sinopse, fala os personagens e tal, mas se você for descendo lá, também aparece uma parte de produção. Como é que foi a produção desse filme? Extremamente interessante, procure ler lá, porque tem muita coisa legal e fala dos problemas do dia a dia, assim, de cada set, que são únicos, né? Mas você acaba... Uma coisa que você nunca vai saber assistindo o filme, né? Porque não aparece na tela, mas são coisas essenciais. Então é muito interessante isso. Se você tiver o roteiro ainda, nossa, melhor ainda. Vai ser um exercício excelente. Sim, a produção é muito de experiência também, né? E aí você pode tentar aprender com a experiência dos outros, embora, claro, também as suas vão te ajudar muito. E caso você tenha também alguma dúvida ou queira saber um pouco mais das nossas experiências, lembrando que a gente tem nossas redes sociais aqui, temos o Instagram, o Facebook e o YouTube, onde está sendo transmitida essa live, tudo @luzcamerapodcast. Também temos o e-mail, luzcamerapodcast@gmail.com. E a gente pode responder vocês em qualquer uma dessas, qualquer dúvida ou sugestões. E é isso, até mais. Até a próxima. Tchau, gente. Falou.